A chamada final. Capítulo 13. O maná. Passei pela porta. Do outro lado, me surpreendi de que toda a glória que antes me envolvia tinha se ido. Estava escuro e com cheiro de bolor, tal como um velho porão. Era desconcertante, mas mesmo assim eu senti o poder das palavras que o Senhor me tinha dito, e elas me sustentaram. O que você está sentindo é a unção do Espírito Santo. Foi o que eu ouvi vindo da escuridão. Quem está falando? Perguntei. Você tem mesmo que perguntar? Não parecia muito bem com a voz de sabedoria, mas não me era de todo estranha. Entretanto, eu sabia que era o Senhor. Gradualmente, os meus olhos se ajustaram à escuridão e fiquei surpreso ao ver que era o meu velho amigo, a águia branca. O Senhor vive em você e você pode permanecer em tudo o que você acabou de experimentar aqui, da mesma forma como você fez na presença dele lá. Sei que você se apegou à presença do Senhor, e isso está certo, mas aqui você tem que aprender a reconhecê-lo sob diversas formas. Primeiro, você tem que reconhecer a voz dele em seu coração, e depois, também quando ele fala através de outras pessoas. Você já passou por isso antes, repetidas vezes, mas não da forma como você vai ter que passar agora. O Senhor nunca estará longe de você e poderá sempre ser facilmente encontrado. Ele sempre o guiará à verdade. Somente pelo Espírito Santo é que você pode ver e conhecer qualquer coisa ou pessoa tais como elas realmente são. Daqui para frente, pereceremos se não seguirmos o Senhor de perto. Sei que tudo isso é verdade, respondi, porque ouço sabedoria falando através de você. Você está aqui para me mostrar o caminho que devo seguir? Eu mal consigo ver alguma coisa aqui. Virei até você de vez em quando para informá-lo das placas de sinalização que lhe dirão se você ainda está no caminho certo. Mas o Espírito Santo é que tem de guiá-lo. Vou ajudá-lo a compreender como o Espírito o guia em diferentes lugares. Mas primeiro tenho que lhe falar sobre o maná, para que você possa sobreviver. Maná? Você se refere ao maná com que Israel se alimentou no deserto? É isso que comemos aqui? Perguntei. É o que tem sustentado todos os que andam com Deus desde o princípio, respondeu ele. O maná que Israel comeu no deserto foi uma profecia deste maná. O Senhor lhe dará um maná fresco diariamente. Assim como ele cobriu a terra com maná todos os dias, quando Israel estava no deserto, ele cobre a terra a cada dia com a verdade para o seu povo. Por onde quer que você passar, você o verá. Até mesmo em meio às trevas e à escuridão, a sua palavra estará à sua volta, e você irá poder colhê-lo. Os que tenham sido lançados em prisões acordarão a cada dia e o encontrarão. Os que estiverem vivendo em grandes palácios também o encontrarão dia a dia. Mas o maná do Senhor é tão suave e leve como o orvalho, e é facilmente pisoteado. Você terá que ser brando e leve de coração para poder vê-lo. Epístolas vivas. O Senhor fala cada dia com cada um que faz parte do seu povo, continuou a águia. Os que são dele não podem viver de pão tão somente, mas têm de ter as palavras que procedem da boca de Deus. Não se trata das palavras que o Senhor falou no passado, mas são as palavras que ele lhes fala a cada dia. Muitos são fracos porque não sabem como colher o maná que o Senhor lhes dá diariamente. Eles se perdem por não conhecerem a voz do Senhor. Suas ovelhas conhecem a sua voz, e elas o seguem, porque o reconhecem. O maná é o pão da vida que cada um que pertence ao povo de Deus recebe dia após dia. Você tem de aprender a reconhecê-lo para ajudar outros a reconhecerem também esse maná. Quando eles o provarem, tal como você o está experimentando agora,
eles diligentemente o procurarão a cada dia. Não se preocupe em querer guardar o alimento e a água, mas aprenda a ver e a compartilhar do maná que ele dá a cada dia. Isso preservará quando tudo mais falhar. Prosseguiu ainda a águia. As Escrituras são a carne que o Senhor nos dá. O seu maná é encontrado em suas epístolas vivas, o seu povo. Ele falará com você a cada dia através do seu povo. Abra o seu coração ao modo com que ele é encontrado no povo que é dele, para que você possa partilhar do maná celestial. Da mesma forma como o Senhor disse a Jerusalém, ele está dizendo para nós: já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso se refere ao Senhor quando ele andou sobre a terra. Refere-se ao modo de como ele está andando na terra agora, através do seu povo. Da mesma forma como crescer o nosso amor pelo maná, crescerá o nosso amor uns pelos outros. Se você está crescendo no amor, o maná que ele lhe servir nunca ficará com gosto de velho ou estragado, mas será sempre novo a cada manhã. O maná do Senhor poderá chegar até você através das palavras de um amigo chegado, ou através de alguém do povo de Deus, que viveu muito tempo antes de você, quando você meditar sobre os escritos dessa pessoa. O Senhor falará também através daqueles que não o conhecem, mas você saberá que ele os enviou a você. Você terá discernimento do maná quando você for mais adiante, procurando ouvir as palavras dele e procurando ouvir a própria palavra. Não apenas ouvir as palavras dele, mas ouvir a voz dele, que o conduzirá da maneira que é para você ir. Muitos repetem as palavras que ele já falou, mas o maná do Senhor é a palavra que ele está falando agora. A águia disse ainda: temos necessidade do alimento sólido das Escrituras para nos sustentarmos e para que tenhamos o recipiente para colhermos o maná do Senhor. Cresça bem forte com o alimento da palavra escrita de Deus, mas também desenvolva um gosto pelo seu maná. O alimento da palavra escrita nos edifica e nos prepara para enfrentarmos o que virá, mas o maná nos sustentará, permitindo que passemos pelo que está à nossa frente. As palavras que lhe foram ditas através dos santos, no hall do julgamento, eram manás da parte do Senhor. O povo de Deus é também o maná de Deus para o mundo. O maná é o pão da vida, as palavras vivas que ele fala ao seu rebanho diariamente e que são faladas através do seu povo. As Escrituras estão estabelecidas e não podem ser mudadas. Elas são a âncora da nossa alma. Entretanto, o livro da vida ainda está sendo escrito. O Senhor escreve um novo capítulo no livro da vida para cada alma que vem até ele. Vitória ou derrota. As Escrituras, disse ainda a águia, são as plantas do lugar de habitação do Senhor, que ele está construindo entre os homens. Elas são testemunho do modo pelo qual o Senhor tem trabalhado através dos homens para propiciar a sua redenção. Que fazem parte do seu povo são os vasos da sua palavra viva e são testemunhas perante o mundo de que as palavras do Senhor não são apenas história, mas que estão ainda vivas e ainda dão vida. Para que você conheça as palavras do Senhor, você terá que conhecer tanto as Escrituras como o maná do Senhor. As Escrituras são os planos eternos dele que não mudarão e que temos de conhecer, para que andemos nos caminhos do Senhor. O seu maná lhe dará a força para caminhar a cada dia. Assim, é para que tenhamos comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. Continuou a águia dizendo: muitos dos mensageiros do Senhor nem mesmo sabem que estão sendo usados deste modo. Muitas vezes não têm conhecimento de quando o Senhor está falando por meio deles. Aqueles a quem o Senhor tem falado raramente reconhecem a sua voz. Isso tem que mudar. O povo de Deus é chamado para estar em unidade com ele em tudo o que ele faz, mas poucos são os que conhecem a sua voz.
Desse modo, eles raramente o seguem da maneira como o Senhor quer. Agora ele quer que todo o seu povo saiba quando ele está falando, por meio deles ou para eles. Assim como seguras comunicações entre um general e seus soldados podem determinar o resultado da batalha, a força da comunicação do Senhor com o seu povo irá determinar a vitória ou a derrota deles nos dias futuros. Agora ele está preparando muitos mensageiros que irão com as suas mensagens. Eles também ensinarão o povo de Deus a conhecer a voz do Senhor e a conhecer os caminhos dele. Você deverá receber os mensageiros do Senhor como se estivessem recebendo o próprio Senhor. Ajude-os no caminho que eles estão percorrendo. O sucesso do ministério deles determinará a ascensão e a queda de muitos. Por um momento eu pensei que, se o Senhor o estava enviando, certamente eles não teriam necessidade da minha ajuda. Isso causou uma severa repreensão da águia, que podia discernir também os meus pensamentos. Não pense deste modo. Muitos que fazem parte do povo de Deus caem por causa deste engano. O Senhor poderia fazer tudo sem a nossa participação, mas Ele decidiu atuar através de nós. Nós somos a provisão do Senhor, uns para com os outros. Ele enviou o Consolador para viver em seu povo. Portanto, Ele pretende que o seu povo receba ajuda uns dos outros. Nunca se esqueça disso. É por isso que Ele nos dá o seu maná através dos outros. Ele projetou tudo de forma que temos de amá-lo sobre todas as coisas, mas temos de amar também uns aos outros. Dele temos necessidade, antes de mais nada, mas também necessitamos uns dos outros. Desse modo nos mantemos humildes, e assim Ele poderá nos confiar a sua graça e o seu poder. Peço-lhe perdão, respondi. Sei tudo isso muito bem, mas chego a me esquecer disso às vezes. As vezes em que você esqueceu isso foram mais custosas do que você pensa. Por ora, não precisa saber o quanto custaram, mas se esquecer disso no futuro, poderá ser-lhe muito mais caro ainda, a ponto de você não poder suportar. Necessitamos do Senhor acima de tudo, mas também necessitamos de todo o povo de Deus. É no seu povo que encontramos o Consolador. Aquele que nos guiará a toda a verdade é o único que nos leva ao Filho. O Senhor está enviando agora os seus mensageiros. Alguns serão idosos e sábios, outros serão jovens e com pouca experiência, mas conhecerão a voz do Senhor. O inimigo também estará enviando seus mensageiros para semear confusão. Isso também faz parte do nosso treinamento. Alguns serão enganados pelos mensageiros do inimigo por algum tempo, e outros irão sofrer perdas por causa deles. Mas os que amam o Senhor em sua verdade não serão enganados por eles por muito tempo. Os que amam o Senhor e a sua verdade irão conhecer a verdade. Aqueles que foram enganados uma vez irão aprender da experiência e serão usados para desmascarar os enganadores nos dias que virão. A águia disse ainda: alguns dos que foram mais enganados no passado estarão entre os mais fortes no futuro por causa da sabedoria que alcançaram. Conhecer a voz do Senhor e segui-lo é ter sabedoria. Estes não se deixarão desviar facilmente do Senhor de novo. Não julgue os outros por causa do seu passado, mas por considerar que eles são agora. Os que seguiram sabedoria terão toda a sua fraqueza transformada em força e em poder. Ninguém é mais forte ou mais confiável do que os que conhecem a voz do Senhor e o seguem. Não paremos de encorajar o povo de Deus a ouvir a voz do Senhor. Temos que direcionar os profetas do Senhor a confrontar e a desmascarar os falsos profetas. Esta mensagem temos que levar até o fim. Estamos sendo enviados para ajudar a construir as linhas de comunicação do Senhor com aqueles que serão seus soldados na grande batalha que irá acontecer. Todo o povo de Deus tem de conhecer a voz do Senhor. Em breve, irá chegar o dia em que todos os que não conhecem a sua voz serão enganados pelas trevas. Os que conhecem a voz do Senhor, porque conhecem o Senhor,
estes não serão enganados. Enquanto a águia falava, suas palavras continuavam a lavar-me da mesma forma como aconteceu quando elas vieram na presença de sabedoria. Eu não podia vê-lo, mas sabia que sabedoria estava presente e que era ele quem estava falando comigo. Apesar de não ver muito bem neste lugar, eu tinha uma grande claridade mental de que me capacitava a compreender. Eu sempre achei que tinha uma memória muito fraca, mas embora ele agora estivesse falando muito mais do que antes falara, me parecia que eu podia me lembrar de cada palavra que ele disse antes, mesmo quando vinda de uma outra pessoa. Compreendi então que isso era o poder do Espírito Santo, que traz todas as coisas à nossa lembrança. Nele, olhar para trás ou para o futuro em nada era diferente de olhar para o presente. Enquanto eu ponderava estas coisas, a águia continuou. Este lugar parece ser bolorento e antigo, porque muito pouco ar fresco foi permitido que aqui entrasse. Já há um bom tempo. Você encontrou a porta e a entrou. A mesma porta que lhe permitiu vir a este lugar também poderá levá-lo de volta para o hall do julgamento. O que foi que você recebeu no hall do julgamento? Recebi sabedoria e compreensão, respondi. Numa só palavra, o que você recebeu foi graça, contestou a águia. O trono do julgamento é também o trono da graça. Você pode ir até lá com ousadia a qualquer hora. Quando ele disse isso, voltei-me para ver a porta atrás de mim. Agora eu podia ver beleza nela, uma beleza ainda maior do que quando eu entrei no hall do julgamento. Eu a abri e passei por ela de novo.